Você já se perguntou se suas orações por seus pais falecidos realmente chegam até eles? Você sentiu esse peso no peito, essa necessidade quase física de saber se, do outro lado do véu, eles ainda podem perceber seu amor? Talvez você tenha estado diante de um túmulo, com lágrimas caindo sem controle, murmurando preces no meio do silêncio e pensando com uma mistura de esperança e dor. Adianta algo? Hoje será revelado algo que, segundo este relato, pode mudar para sempre a sua maneira de entender a morte, a oração e o vínculo misterioso com aqueles que já não estão. O que se apresenta aqui não é oferecido como suposição nem como teoria religiosa, mas como testemunho atribuído a Santa Faustina Kowalska, conhecida como Apóstolo da Divina Misericórdia. A mensagem sustenta que ela recebeu revelações capazes de sacudir você por dentro sobre o que ocorre quando você reza por seus pais falecidos, e coloca uma imagem direta, quase impossível de ignorar. Neste mesmo instante, há almas esperando. Talvez entre elas estejam seus próprios pais, ansiando por suas orações como quem morre de sede e espera uma gota de água. Feche os olhos por um segundo e imagine a cena que o texto descreve. Sua mãe, seu pai, em um lugar de purificação, sentindo o peso de cada imperfeição, cada ferida, cada momento em que falharam diante do amor infinito de Deus. E, de repente, como uma luz que rompe a escuridão, sua oração chega até eles. Você percebe o que essa possibilidade implica? O relato afirma que no diário, no número 20, Faustina foi guiada por seu anjo da guarda a um lugar cheio de fogo e névoa, onde viu uma multidão de almas que sofriam. E aqui aparece a frase que sustenta todo o resto. Essas almas rezavam com grande fervor, mas não podiam obter efeito para si mesmas. Somente os vivos podiam ajudá-las. Nesta visão, a oração não é um gesto simbólico, nem uma lembrança bonita para acalmar a nostalgia. É uma corda lançada através da eternidade. É um auxílio real dirigido àqueles que, segundo a explicação, já não podem fazer por si mesmos, mas apenas esperar, confiar e receber o que nós oferecemos. A partir daí, o texto propõe uma pergunta direta. O que acontece no mundo invisível quando você se ajoelha e reza por seus pais falecidos? Segundo esta narração, no momento em que suas palavras saem de seus lábios, acontece algo profundo na dimensão espiritual. Afirma-se que Faustina escreveu extensamente sobre o poder de interceder pelos mortos e que foi testemunha de como as almas no purgatório respondem às nossas orações, como são consoladas, como sua purificação se acelera, como esse fogo que as limpa se torna mais suportável graças ao alívio que lhes chega por meio da oração. E antes de avançar, quero deixar uma pergunta que o acompanhe durante todo o vídeo. Se realmente existe uma forma de ajudar seus pais onde você já não pode abraçá-los, nem falar com eles, nem reparar o que ficou pendente, você vai deixar passar essa oportunidade sem tentar? Pense nisso com calma, sem pressa. Seus pais lhe deram a vida, cuidaram de você, perderam o sono, se preocuparam com você, trabalharam sem descanso para sustentá-lo. E mesmo que sua história com eles tenha sido complicada, embora tenha havido feridas, decepções ou silêncios que ainda doem, houve um presente que mudou tudo. Você existe graças a eles. E o texto insiste em uma verdade incômoda e ao mesmo tempo cheia de esperança. Se agora eles se encontram nesse lugar de purificação, dependem de você mais do que você imagina. A Igreja ensina com clareza que a oração pelos falecidos é eficaz, não como uma ideia piedosa para nos consolar, mas como uma certeza afirmada em seu ensinamento. O relato cita de maneira direta 2 Macabeus 12, 44-46, onde se descreve como Judas Macabeu manda oferecer um sacrifício pelos mortos. O sentido é contundente. Rezar por aqueles que partiram é uma ação santa e necessária, porque existe uma purificação após a morte, e porque os vivos podem interceder por aqueles que já não podem agir por si mesmos. A partir daí, a narração aprofunda-se em algo que às vezes esquecemos. Os vínculos de amor não desaparecem com a morte. Mudam, transformam-se, purificam-se, elevam-se, mas permanecem. Sua mãe continua sendo sua mãe na eternidade. Seu pai continua sendo seu pai. E quando você reza por eles, não está apenas lembrando-se deles. Você está entrando nesse mistério de comunhão que une a Igreja na Terra com as almas que esperam ser plenamente purificadas. Por isso o texto coloca exemplos muito concretos. Quando você reza o terço por seus pais falecidos, quando oferece uma missa por sua alma, quando reza o terço da Divina Misericórdia em sua intenção, você está participando, segundo esta visão, na própria obra de misericórdia de Cristo.
não é apenas um ato crivado, é uma cooperação real com o amor redentor. E aqui aparece uma imagem forte tirada do diário, no número 1738. Faustina clama a Jesus para que a torrente de sangue e água que brotou de seu coração apague inclusive as chamas do purgatório, como se a misericórdia não tivesse fronteiras, nem mesmo lá. O texto também o sacode com outra ideia. As almas de seus entes queridos não são apenas lembranças, nem fotos em um álbum. São pessoas vivas, sem corpo, mas plenamente conscientes, plenamente elas mesmas. E então chega o ponto moral que sustenta tudo. É um ato de justiça e de amor. O quarto mandamento, honrar pai e mãe, não termina quando eles morrem. Continua em sua intercessão por eles. E se aqui você sente resistência, se pensa, mas meus pais me magoaram, o relato não foge dessa realidade. Diz que quando você reza por pais que o feriram, algo acontece em duas direções. Primeiro, se eles estão em purificação, sua oração ajuda a limpar não apenas os pecados deles em geral, mas também essas faltas concretas que marcaram sua vida. E segundo, enquanto você persevera, seu próprio coração começa a curar. O ressentimento amolece, a raiva se transforma, a amargura cede lugar, pouco a pouco, a uma compreensão mais profunda. E agora lhe pergunto algo muito direto. Se a oração por eles pode aliviar a purificação deles e ao mesmo tempo curar o seu interior, o que o impede de começar hoje? E se uma única oração sua, feita com sinceridade, fosse o começo de uma reconciliação que você nunca pôde viver em vida? Falem em português do Brasil com gramática correta e sotaque natural brasileiro. Agora, o texto o leva ao ponto mais alto, ao gesto mais grandioso que um filho pode oferecer pela alma de seus pais: a Santa Missa. Não como uma tradição bonita, nem como uma lembrança solene uma vez por ano, mas como o sacrifício eucarístico que, segundo se afirma, é a ajuda mais poderosa para as almas que se purificam. Aqui, a narração é clara. Santa Faustina compreendeu que nenhuma oração, por intensa que seja, se compara ao que ocorre no altar quando a missa é oferecida. Porque na missa, não é apenas você quem fala, é Cristo quem fala. Sua entrega torna-se presente, seu amor, seu sangue, sua misericórdia. E o texto expressa isso de uma forma que corta o ar. Quando você pede que se celebre uma missa por seus pais falecidos, você coloca os nomes deles no próprio coração do sacrifício de Jesus. É como se, no meio de um mundo que esquece rápido, você dissesse diante de Deus: eles não estão sozinhos. Não os solto. Não me resigno a que sua história termine em silêncio. O relato cita o diário, no número 1226, com uma promessa que se apresenta como profundamente consoladora. Afirma-se que a misericórdia de Cristo os abraçará na hora da morte, e que ele será para eles Salvador, não juiz. Não se propõe como uma licença para viver sem responsabilidade, mas como uma porta aberta à esperança. E então surge uma pergunta que dói e ao mesmo tempo sustenta. Se existe um modo de colocar seus pais sob o olhar mais misericordioso de Jesus, por que deixar para amanhã? Há um detalhe que o texto sublinha com ternura. Às vezes você não sabe o que dizer. Você se senta para rezar e apenas sente vazio, cansaço, ou uma mistura de amor e culpa que não sabe ordenar. E aí aparece esta imagem. Mesmo quando as palavras lhe faltam, o altar fala. A missa fala por você. Como se a igreja inteira tomasse o seu silêncio e o convertesse em uma súplica concreta, oferecida com o peso do céu. Depois, o roteiro acrescenta algo muito humano. Diz que muitos filhos, com o passar do tempo, experimentaram paz e até reconciliação interior, ao perseverarem oferecendo missas por seus pais. E isso não se apresenta apenas como um benefício para os falecidos, mas também como um cuidado de Deus para com você. Como se, ao ocupar-se do destino eterno deles, Deus estivesse curando ao mesmo tempo o que ficou quebrado dentro de você. Depois, o texto introduz um conceito que costuma soar técnico, mas aqui se explica com simplicidade: a indulgência. Define-se como a remissão diante de Deus da pena temporal devida por pecados já perdoados quanto à culpa. E insiste-se que, sob certas condições e com a disposição adequada, os fiéis podem obter indulgências e aplicá-las pelos falecidos. E como? O relato enumera ações concretas: visitar um cemitério e rezar pelos mortos, ler a Sagrada Escritura com devoção durante pelo menos meia hora, participar da Via Sacra. Gestos simples,
quase cotidianos, mas que a Igreja reveste de uma força espiritual extraordinária por sua autoridade. E o texto o sacode com uma frase implícita: aproveite. Seus pais precisam disso. Deixe-me perguntar algo. Se você pudesse enviar-lhes um presente real, algo que alivie sua purificação e os aproxime da luz, você não o faria? Você vai continuar esperando para se sentir preparado? Ou vai começar com um passo concreto? E agora o texto o conduz a uma prática que, segundo se afirma, o próprio Jesus entregou a Santa Faustina, como um recurso particularmente poderoso para ajudar as almas, incluindo as de seus pais falecidos. Não é uma recomendação genérica, é uma indicação concreta, com palavras precisas, como se o céu estivesse lhe dizendo: se você quer sustentá-los, aqui está uma chave. Trata-se do Terço da Divina Misericórdia. O relato cita o diário, no número 476, onde Jesus disse a Faustina que qualquer alma que rezar este terço obterá grande misericórdia na hora da morte. E acrescenta um detalhe essencial. Ele incentivou os fiéis a rezá-lo não apenas pelos moribundos, mas também pelos que já morreram. Ou seja, não estamos falando de um consolo para os que se vão, mas de uma ajuda real para aqueles que já não podem fazer nada por si mesmos. O texto também esclarece algo prático. O terço se reza com um rosário comum. E aqui tudo se torna simples, direto, quase ao alcance da mão. Você começa com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Creio dos Apóstolos. Depois, nas contas grandes, você diz: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. E nas contas pequenas, você repete: pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ao final, você repete 3 vezes: Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. O roteiro insiste no sentido profundo dessas palavras. Quando você reza assim por seus pais, não está apenas pedindo misericórdia como quem suplica a partir da necessidade. Você está oferecendo ao Pai o preço infinito da redenção, pago por seu Filho. E o texto encerra com uma afirmação que não deixa espaço para dúvida dentro de sua própria lógica: nada é mais poderoso. Mas o ensinamento não para por aí. Depois introduz o que chama de a Hora da Misericórdia, citando o diário, no número 1572. Segundo o relato, Jesus disse a Faustina que as 3 se submergissem em sua misericórdia, adorando-a e glorificando-a, e invocasse sua onipotência pelo mundo inteiro, e especialmente pelos pobres pecadores, porque naquele momento a misericórdia se abriu de par em par para toda a alma. Às 3 da tarde, a hora em que Jesus morreu na cruz, o texto propõe algo que qualquer um pode fazer: parar, se possível, mesmo que seja apenas por 1 minuto, e rezar por seus pais falecidos. E propõe uma oração breve, sem complicações: Jesus, eu confio em vós. Por vossa dolorosa paixão, tende misericórdia da alma da minha mãe, tende misericórdia da alma do meu pai. O roteiro afirma que esse minuto rezado com fé na hora da misericórdia tem um poder que supera o que você pode imaginar. E não para em um impulso momentâneo. Convida você a testá-lo durante 1 mês, cada dia às 3 da tarde, e observar o que acontece em seu próprio coração. Uma paz, uma proximidade, uma certeza de que eles estão sendo ajudados. E agora diga-me você com sinceridade: se fosse apenas 1 minuto por dia, você o faria? O que poderia mudar dentro de você se durante 30 dias seguidos você sustentasse seus pais com esta oração na hora marcada? Fale em português do Brasil com gramática correta e sotaque natural brasileiro. Agora, o texto insiste em algo que muita gente esquece e apresenta isso quase como um aviso. Você não pode ajudar seus pais apenas com palavras. Você também pode ajudá-los com sua vida. Santa Faustina, segundo o relato, escreveu no diário, no número 1698, que oferecia todas as suas orações, jejuns, mortificações e sofrimentos pelas almas do purgatório, pedindo que a misericórdia de Deus as envolvesse e as conduzisse à luz eterna. A ideia é clara e muito concreta. Você também pode oferecer sacrifícios reais por eles, não para comprar nada, mas para amar de uma forma mais completa. O que isso significa na prática, tal como o texto explica? Que você pode jejuar 1 dia por semana por seus pais. Que você pode dar esmola aos pobres em nome deles. Que você pode realizar obras de caridade, visitar os enfermos, consolar quem sofre,
ajudar quem não tem nada e oferecer tudo pelo alívio das almas deles. E aqui, o roteiro conecta essa misericórdia com outra citação do diário, a 1588, onde se apresenta que Jesus não queria castigar a humanidade sofredora, mas curá-la e abraçá-la em seu coração misericordioso. Quando você pratica a misericórdia para com os outros, lembrando de seus pais, está atraindo essa mesma misericórdia sobre eles. O texto resume isso como um círculo bonito. Amor que gera amor, misericórdia que gera misericórdia, caridade na terra que produz alívio no purgatório. Depois introduz outra prática simples, mas carregada de sentido: visitar o cemitério. A ideia não é ir como quem se afunda na tristeza, mas transformar o túmulo em um lugar de oração. Levar uma vela, acendê-la como símbolo de sua prece elevando-se a Deus. E rezar ali, como propõe o texto, o Salmo 130. Das profundezas a vós clamo, Senhor. Senhor, ouvi a minha voz. Rezar uma dezena do terço. Colocar flores, sim. Mas acima de tudo, colocar oração. Segundo este relato, Faustina viu que as almas se sentem profundamente consoladas quando seus entes queridos as visitam e rezam. Sentem-se lembradas, sentem-se amadas. E esse consolo, afirma o texto, já é um alívio dentro de sua purificação. Mas não termina no cemitério. O roteiro insiste em continuar a cada dia. Levá-los no coração. Pronunciar seus nomes diante de Deus a cada manhã. Incluí-los na oração cotidiana. Converter a memória em intercessão viva, não em nostalgia morta. E então aparece a Virgem Maria. O texto diz que ela desempenha um papel crucial ajudando as almas do purgatório. Cita o diário, número 518, onde Faustina afirma ter visto o purgatório e a Mãe de Deus visitando as almas, as quais trazia alívio. Menciona até a tradição de que em certas festas, especialmente na Assunção e outras solenidades marianas, a Virgem desce e liberta muitas almas. Por isso, convida você a confiar a ela a sua intercessão, rezar o terço com confiança e dizer o Lembrai-vos de São Bernardo, colocando seus pais sob a proteção dela. E aqui a pergunta que fica suspensa é inevitável. Se você pode ajudá-los com uma oração e também com um ato concreto de misericórdia, qual será o seu primeiro passo hoje? O texto não termina em medo. Termina em uma palavra que, segundo Santa Faustina, sustenta tudo quando você já não pode controlar nada: confiança. Porque chega um momento em que a dor por seus pais falecidos pode se tornar uma carga obscura. Você pode cair no desespero, na amargura, ou até mesmo nessa arrogância silenciosa de acreditar que já sabe qual foi o destino deles. E aqui o relato o freia bruscamente. Não lhe cabe julgar, cabe-lhe amar. No diário, no número 159, Jesus disse a Faustina que quanto maior é a miséria, maior é o direito à sua misericórdia. E o roteiro aplica esta frase também aos seus pais. Não importa quantas lutas tiveram, quantas feridas carregaram, quantas fraquezas os marcaram ou quantas vezes caíram. A misericórdia de Deus, afirma o texto, é maior. Ele morreu por eles. Ele os ama mais do que você jamais poderia amá-los. Quando você reza por eles, está unindo o seu pequeno amor ao amor infinito dele. Mas o roteiro faz uma precisão importante. Confiar não é presumir, não é fingir que o pecado não importa, nem pensar que tudo se resolve automaticamente. Confiar, segundo esta explicação, é crer que Deus é fiel, que deseja a salvação, que sua graça é mais forte do que qualquer pecado, e que suas orações, embora lhe pareçam fracas, são ouvidas e respondidas com uma sabedoria que você não vê. E então chega o compromisso prático, o que você pode começar hoje. O texto propõe que escolha a cada dia um momento concreto para rezar por eles, mesmo que seja breve, mas com atenção. Convida-o a pedir pelo menos uma missa por ano por cada um, idealmente em seu aniversário de morte ou de nascimento. A rezar o terço da misericórdia por eles com regularidade, especialmente às 3 da tarde, quando puder. A procurar indulgências segundo as normas da Igreja, sobretudo em novembro. A oferecer atos de caridade em memória deles, dizendo em seu coração que o oferece por eles. A visitar o túmulo deles pelo menos uma vez por ano, levando oração e amor. A confessar-se com regularidade e comungar por sua intenção. E a viver uma vida santa, porque sua santidade também os ajuda.
E aqui, o texto fecha a grande pergunta que talvez queime dentro de você. Se eles estão no purgatório, sua oração acelera e suaviza a purificação deles. Se já estão no céu, suas orações não se perdem. Deus as direciona para outras almas que precisam delas, e seus pais intercedem por você a partir da glória. E se, por desgraça, estivessem perdidos, mesmo assim, diz o roteiro, a oração continua dando frutos entre os vivos, ajudando outros a se converterem, a se arrependerem, a escolherem a Deus. Se nada oferecido com amor volta vazio, o que você vai fazer hoje com esse amor que ainda tem por seus pais? Vai deixá-lo na lembrança ou vai convertê-lo em intercessão?